Olá, graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os sinais proféticos do céu. Eu estou aqui na nossa estância Israel, debaixo de um céu lindo, maravilhoso, e vou compartilhar com você mais um pouquinho a respeito das festas bíblicas. Lembrando que eu estou dando uma ênfase à parte prática da festa no que diz respeito a nós como crentes, ao nosso crescimento espiritual. Esse é um dos objetivos das festas bíblicas, levar-nos a um crescimento espiritual. Vimos no vídeo anterior sobre a festa da Páscoa, pães asmos e primícias. Essas três festas que na verdade são três em uma, né? Fala da morte de Jesus, seu sepultamento e a sua ressurreição. E a aplicação para nós foi: nós fomos salvos na Páscoa, começamos a nossa vida, a nossa carreira na igreja, a nossa carreira cristã, salvos, libertos das garras do faraó, né, de Satanás, saímos do mundo, saímos do Egito espiritual. Isso se deu na Páscoa, quando você aceitou Jesus e você começou a caminhar, aí você se batizou, aquele início. Muito bem, logo depois vem a festa dos pães sem fermento, ou festa dos pães asmos. Então, essa festa falou o que para nós? Da nossa santificação. Então agora a gente vai se separar do pecado, vamos nos separar, nos consagrar para Deus. E a terceira festa, a festa das primícias, é a festa dos frutos. Então, agora o crente começa a dar frutos para Deus. Isso falamos semana passada, eu estou fazendo aqui um pequeno resumo, né? Uma retrospectiva. Mas hoje vamos falar mais especificamente da festa de Pentecostes. Então, a festa de Pentecostes, ela se dá 50 dias depois da festa das primícias. E nesses 50 dias há uma contagem, chamada contagem do Homer. O que é o Homer? O Homer é um feixe de frutos, de grãos, né? De cereais que foram apresentados ao Senhor na festa das primícias. Aí, a partir da entrega desse feixe, é então contado 50 dias. Por isso, a palavra Pentecostes vem da palavra grega para 50. Aí contamos cada dia em voz alta, audivelmente, até o dia de número 49. O dia de número 50 não precisamos contar, porque já é o dia da festa de Pentecostes, aí a gente entra e celebra a festa, certo? Muito bem. O que a festa do Pentecostes tem a ver para nós como crentes, numa visão assim muito prática? Bom, ela fala daquele momento, daquele tempo em que a gente começa a exercer os nossos dons espirituais. A gente recebe um poder de Deus, a gente recebe uma unção, um revestimento, algo sobrenatural, porque a igreja ela é sobrenatural, tá? Então, ela não é composta de pessoas naturais, porque senão a igreja vai ficar igual um clube social, ela vai ficar igual uma organização humana qualquer, né? Que usa do seu intelecto, da sua força. A igreja do Senhor Jesus, ela depende da capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo capacita o crente para fazer a obra de Deus. Tem gente que pensa que para fazer a obra de Deus precisa estudar muito, precisa ter muito diploma, precisa ter muito estudo. Não. O que diríamos da igreja primitiva? Quando a igreja começou, que estudos que tinha? O apóstolo Pedro, ele era um rude pescador. Até hoje é dito que a dificuldade na leitura da carta de Pedro, exatamente por ser uma leitura um pouco rústica, sabe? Não ter aquela condição toda de alguém que estudou, de alguém que estava bem preparado. E era o apóstolo Pedro, né? Por outro lado, a gente vê o apóstolo Paulo, ao contrário de Pedro, uma sumidade, né? Um homem que falava vários idiomas, tinha 2 nacionalidades, um homem que tinha entrada e tinha saída em qualquer lugar, sabia se portar, falar bem, muito inteligente, muito culto. Porém, o que Paulo disse? Ele disse assim: olha, eu pego toda essa minha cultura, eu pego todo esse meu conhecimento e sabe como eu trato isso? Como esterco.
Você sabe o que é um esterco, né? Trato como esterco para eu poder conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Então veja, um era um homem rude de palavras, de conhecimento, de ciência, apóstolo Pedro. Uma obra fantástica e mais, Jesus falou para ele, olha, sobre esta pedra, Pedro, esta pedra, esta fé que você tem em mim, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja do Senhor Jesus está edificada sobre a fé que Pedro demonstrou naquele momento. Então, olha que coisa tremenda, Jesus. Olha com quem Jesus colocou a igreja. E mais tarde Jesus disse, pastoreia, cuida das minhas ovelhas, Pedro. Colocou Pedro no lugar dele. E cadê os diplomas de Pedro? Cadê a condição intelectual de Pedro? E depois vem Paulo. Aí Jesus chama Paulo para o grupo. E Paulo vem com aquela bagagem toda de cultura, de conhecimento científico, aquela coisa toda. E o próprio Paulo, depois de ver, de ficar impactado com toda essa glória, esse conhecimento, Paulo foi levado ao terceiro céu. Ele viu coisas que ele mesmo disse, não posso contar. São coisas inefáveis demais. Diante disso, todo aquele conhecimento, aquela cultura acumulada de Paulo, Paulo olhou e disse assim, olha, para eu ganhar a Cristo, para eu conhecer mais sobre Cristo e o poder da ressurreição dele, eu pego todo esse meu conhecimento e trato como se fosse esterco. Esterco. Queridos, nós não estamos falando aqui contra conhecimento, contra diploma, contra nada. Você entende muito bem, você é inteligente. Estamos dizendo que a igreja não depende disso. Isso é bom. Tudo que a gente tiver, sabe? Tudo que a gente buscar e tiver de natural, de talento, de tudo, e a gente então coloca na obra de Deus, a serviço de Deus, é uma maravilha. A mesma coisa os bens. A pessoa acumula tantos bens, acumula, morre e fica por aí. Aí o crente não. O crente, ele sim, ele faz sua reserva, ele faz sua programação, ele se prepara para o futuro, mas ele coloca na obra de Deus. Ele é generoso, ele coloca na obra de Deus. Sabe por quê? Porque a glória de fazer a obra de Deus não tem preço, sabe? A obra de Deus é uma obra eterna e a nossa vida, ela não é eterna. Os nossos bens, queridos, lembre bem disso, os nossos bens, eles duram mais do que nós. Seja qual for o seu bem. A pessoa normalmente, ela luta, por exemplo, para ter uma casa própria, não é? E ela ali tem uma casa própria, e a casa própria vai ser onde ela vai passar os últimos dias da vida dela. Aquele sonho extraordinário vai testemunhar os últimos dias da vida dela. A pessoa vai e aquela casa fica. Aí vai para outra, 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 vai para outra. Então, o que diz para nós? Diz para nós que nada a gente pode se apegar, sabe? A gente pode dizer, a minha vida está nisso. Não, a nossa vida, ela está em Deus, em Deus. As coisas nós usamos, utilizamos, mas não nos apegamos a elas. É como Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então, onde que está nosso tesouro? Então, quando o nosso tesouro é Cristo, nosso coração está nele. Usamos das coisas, crescemos, conquistamos, prosperamos, mas não estamos presos às coisas, porque o nosso coração não está nelas. O que prende a gente é o coração. Se o coração está em Deus, se o nosso tesouro está lá, nós não estamos presos a nada. Muito bem, então voltando aqui a essa capacitação do Espírito Santo. Tudo isso eu falei para mostrar que coisas naturais são muito boas, mas a igreja não depende disso. Sabe? Hoje você vê, a igreja está lá com tecnologia, fazendo transmissão, isso, aquilo, mas ela não depende disso. Não depende. Usamos. Se não tiver, sabe? Deus vai e manda um anjo te levar uma mensagem. Entendeu? Sabe? Então isso é igreja. Igreja não é um monte de luzes, não é um monte de palco bonito, aquela igreja grande, rica ou pobre. Não importa. Sabe? Veja lá. O casebrezinho de Eliseu, quando Naamã saiu da mansão dele, foi lá no casebrezinho de Eliseu, e Eliseu falou, vai dar 7 mergulhos no Rio Jordão que você vai ficar curado da lepra. E ele foi lá. Antes de Naamã ir no casebre de Eliseu, onde ele foi? O primeiro lugar que ele foi no palácio do rei. Chegou no palácio do rei, o rei ficou desesperado.
Isso aqui é um palácio, aqui tem muita riqueza, mas não há poder aqui. Se você quer poder, se você quer milagre, você tem que ir lá, naquele casebrezinho lá de Eliseu. Isto é igreja, querido. Amém? Isso é igreja, isso é Pentecoste. Porque foi no Pentecoste que a dimensão que operava lá na antiga aliança, onde Eliseu, Elias, tantos outros operaram naquela dimensão de milagres, essa dimensão de milagres entrou na nova aliança através da igreja no dia de Pentecostes. Então a igreja está revestida de poder. Você está revestido de poder. Agora você pode enfrentar o mundo espiritual. Agora você pode avançar, porque você está capacitado. Você foi salvo. Passou pelo batismo das águas, mas tem um batismo chamado batismo do Espírito Santo. O que João Batista disse? Eu batizo com água, mas virá aquele que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Foi ele que disse? Foi ou não foi? Ou sou eu que estou falando? Foi ou não foi João Batista? Eu batizo com água, mas virá aquele que é maior do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem é esse? O Senhor Jesus. E Jesus disse, aguarde até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E aqueles crentes que haviam sido batizados por João Batista aguardaram. E 50 dias depois da ressurreição de Jesus, que é o cumprimento da festa das primícias, 50 dias depois, na festa de Pentecostes, desceu o Espírito Santo, eles foram revestidos de poder, foram batizados com fogo e com o Espírito Santo. Então, quando você recebe o Senhor Jesus, você é salvo, você se batiza nas águas, você já começa a sua santificação. Isso é festa de pães asmos. Aí, você é batizado com o Espírito Santo. Isso é o Pentecoste que acontece na sua vida. Esse Pentecoste pode vir antes do batismo das águas, pode vir depois. A ordem não importa. O que é importante você entender que esta festa de Pentecoste está ensinando que há um momento em que este crente ele é revestido de um poder sobrenatural. E isso é o que está ensinando a festa de Pentecoste. Então, nesse momento, a palavra que é o poder, ela é viva. Ela entra dentro da gente pelo Espírito Santo. Aí nós ficamos cheios do poder de Deus, tá? Nessa festa, os pães já são com fermento. Olha que coisa interessante, né? Nessa festa, usa-se 2 pães na mesa. Esse é a grande apresentação da mesa de Pentecostes, da festa de Pentecostes. 2 pães. O que significa esses 2 pães? Um pão fala da antiga aliança, o outro pão fala da nova aliança. Tá vendo aí? 2 pães. Israel e a igreja são inseparáveis. Não são a mesma coisa, mas são inseparáveis e têm o mesmo Messias e ambos têm que passar pela cruz de Cristo para receber, para entrar na Canaã celestial. E esses pães são com fermento. Ora, com fermento? Mas por quê? Sabe por quê? Porque agora, você revestido do poder do alto, você tem condições de enfrentar o pecado, sabe? Ele pode vir que você consegue enfrentar. No comecinho, não. Por isso, pães sem fermento. Se afasta de tudo. Mais à frente, revestido com o poder do Espírito Santo, você pode chegar mais perto para salvar vidas, obviamente, e aquilo ali não vai te contaminar. Você pode tocar nele, que não vai te contaminar. Por isso que os pães nessa festa já são com fermentos. Então, está aí mais uma festa bíblica e ela está relacionada aos sinais do céu. Por quê? Por que nesse estudo sobre os sinais proféticos do céu, nós estamos estudando festas bíblicas? Porque lá em Gênesis 1,14, eu peço que você leia aí, Gênesis 1,14, na versão, principalmente leia na versão Almeida Revista Corrigida. Está lá que um dos propósitos dos astros, do sol, da lua, um dos propósitos era marcar o tempo das festas bíblicas, ou como está escrito ali, marcar os tempos determinados do Senhor.
Que tempos determinados são esses? São os tempos que o Senhor determinou para que celebrássemos as festas dele. Que Deus então te abençoe. Espero que esse vídeo tenha acrescentado aí muita coisa a você, ao seu coração. E na próxima semana teremos um outro vídeo dando continuidade a esse estudo das festas bíblicas relacionadas aos sinais proféticos do céu, segundo Gênesis 1, versículo 14. Que Deus te abençoe. Beijo no coração. Até lá. Shalom.